Que a paz de Jesus seja com você, amém? Que Ele possa inundar o seu coração, que ela te abençoe, que ela possa preencher todo o espaço dentro de você, e que o Espírito do Senhor possa falar profundamente a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quem veio aqui para ouvir a voz do Senhor com expectativa? Eu creio que hoje Deus separou um dia fantástico para você. As crianças, por favor, podem ir para suas células. Lembrei, Ed, de falar. Sempre esqueço de falar, ela me pede sempre, eu sempre esqueço de falar. E eu quero trazer para você aqui uma palavra hoje, para nós meditarmos. Eu vou hoje ministrar uma palavra agora pela manhã, uma outra à noite. Se eu não conseguir terminar agora pela manhã a palavra, geralmente eu tenho dificuldade de terminar a ministração, tenho sempre a segunda parte, eu vou concluir à noite. Se eu terminar, eu vou trazer uma outra ministração na parte da noite, né, no culto de celebração, ok? Então eu quero que você tenha muita atenção, que eu quero que você reflita comigo hoje. É uma palavra que talvez você não vai dar muito aleluia, glória a Deus, que é uma palavra de reflexão, que vai nos fazer pensar bastante, mas eu creio que vai ajudar muita gente a crescer e a refletir em alguns pontos, né? Eu chamei a palavra, eu dei ela um título meio esquisito, que chama o seguinte: quem você pensa que é? Fala para o teu irmão assim: quem você pensa que é? Não sei se você já reparou, se já usou, essa frase, geralmente ela nasce em conflitos, em discussões. Quem você pensa que você é? É a primeira reação que nós temos quando nós somos confrontados ou nós estamos no meio de algum problema e somos constrangidos com alguma coisa. Nós queremos responder de alguma maneira quem nos está agredindo ou quem me fez sentir agredido, que às vezes nem foi a intenção, mas me fez sentir agredido. Eu respondo: quem você pensa que você é? Ou então fala assim: você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu essa frase também? Você sabe, como se você fosse o rei, né? O rei da Islândia. Você sabe com quem você está falando? Nós sempre temos essas defesas. Então eu te pergunto: quem você pensa que você é? Né? Então esse é o título da frase. A gente já começa aqui porque a gente, às vezes, mesmo quando a gente não fala, a gente pensa. A gente julga o outro. Porque é uma pergunta que tende a diminuir o outro. Sim ou não? Você quer diminuir o outro quando você pergunta isso. Quem você pensa que você é? Você quer diminuir. Não, você é menor do que eu. Espera aí. Você não pode passar essa linha porque você é menor do que eu. Alto lá. Então eu quero te falar o seguinte, para que a gente começar aqui o assunto, não importa muito quem você pensa quem você é, importa quem Deus diz quem você é. Você pode dizer amém mais forte? O que importa é quem Deus diz que você é, o que importa é como é que Deus vê você. Isso que realmente importa. Essas defesas e frases feitas que a gente constrói para sobreviver neste mundo não tem grande relevância. Você pode ter lá fora, você pode ter se safado ou ter resolvido alguns problemas aparentemente na vida com respostas assim, ou perguntas retóricas, agressivas, que te livrou de algum problema. Mas no mundo espiritual isso não mudou nada, pelo contrário, isso piorou a sua situação, porque mudou a forma como o céu te vê, ou agravou um pouquinho mais a forma como Deus tem observado a sua vida, a sua história, né? Então, tem também uma outra expressão. Hoje em dia não se fala muito isso, né? Falava-se muito, né, assim, falava assim antigamente, que vai parecer que eu sou velho, né? Mas falava: vai procurar a sua turma. Quem conhece essa frase assim?
vai procurar a sua turma, né? Quem você pensa que você é? Vai procurar a sua turma. Tipo assim, você não faz parte do meu tipo de gente. E de fato eu descobri que na Bíblia existe esse negócio de procurar a sua turma. Porque se você for ver lá em João 10, Jesus fala que tem um tipo de turma. Está desculpado, você está faltando o que com isso aqui? Em João 10, 27, existe ali um diálogo bastante aceso. Ele começa a explicar para os apóstolos sobre quem são as ovelhas, ele é a porta das ovelhas. Ele fala em parábola, eles não entendem, ele começa a explicar. Há ali alguns fariseus do lado e começam a contestá-lo, querem apedrejá-lo, e ali fica acesa a conversa. E ali, lá embaixo, no 27, ele pega e fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E ele continua dizendo: vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas, vocês não são do meu aprisco. Então, ele fala, existem duas turmas: aquelas que são minhas, que facilmente vão identificar a minha voz, mas tem aquelas que não adianta, eles estão comprometidos em me negar, eles têm um compromisso interno de me rejeitar. Não existe milagre poderoso, maravilha forte o suficiente, capaz de fazê-los se render. Porque ele perguntou, eu não posso ler o texto, eu tenho muito o que falar aqui. Quando eles pegaram em pedras, ele perguntou: por qual das boas obras que eu fiz que vocês vão me apedrejar? Aí eles falam: não foi por boa obra nenhuma, mas porque você está falando, você se faz Deus. Era como eles acusavam Jesus. Ele falou: por qual das boas obras que eu tenho feito que vocês querem agora me apedrejar? Então, tem uma turma que não adianta milagre, não adianta anjo aparecer, eles têm um compromisso de não ouvir a voz de Jesus, eles não querem ser a ovelha. Mas ele fala: tem uma outra turma, que essa turma, elas são minhas, elas reconhecem a minha voz, elas sabem quando a voz do altar, por mais que seja um ser humano falando, é o Senhor, é Jesus, é o Espírito de Jesus que fala através do ser humano. Eles reconhecem a voz de Jesus. Então tem duas turmas. A questão é essa: qual grupo eu escolhi fazer parte? Eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho um sonho, eu estou orando por isso, eu estou adiando demais isso, eu quero escrever um livro. Eu tenho 2 livros prontos na minha cabeça, 2. Um deles é muito importante, que é um trabalho muito específico que eu vou fazer, que nem é para a igreja, é um trabalho para a igreja dar na mão de quem não é crente. E eu tenho palavras de que realmente esse trabalho vai sair. E eu vou precisar de pessoas, acadêmicos na área da psiquiatria, da filosofia, das ciências políticas, me ajudando, professores mesmo. Por quê? Porque eu quero mostrar nesse material que pode-se contestar tudo, mas não se pode contestar Jesus. Você pode apenas fazer uma escolha: ou você aceita que Ele é Deus, ou você o rotula como lunático e maluco. Mas historicamente, do ponto de vista arqueológico, ele é inegável. E os fatos estão documentados, estão registrados para quem quiser procurar e encontrar. Então, é o homem mais influente da face da terra, mais pesquisado até hoje no Google, ok? E que nós temos que decidir se eu quero aprender com ele ou se eu quero rejeitá-lo.
não tem jeito. E as pessoas escolheram rejeitar, não é? Então, não tem terceira opção, ou nós somos de Jesus, ou nós não somos de Jesus. Não tem um mais ou menos. Então, quem você pensa que é? Não é essa a pergunta. Quem Deus diz que você é? Você é aquela pessoa que facilmente identifica a voz de Jesus, ou aquela pessoa que tem um compromisso de sempre procurar um argumento para explicar que aquele milagre não foi de Deus, que aquilo é não sei o quê? Outro dia eu vi um médico, neurologista, se eu não me engano, falando algo fantástico, falando que a ciência, ela não questiona o poder da oração, não questiona. Quem já viu esse vídeo rolando aí? Poucas pessoas. Nossa, é fantástico, eu pena que eu não tenho tempo de passar aqui. Não questiona. Todos os estudos que fizeram sobre a oração faziam para descredibilizar a oração. Eu estou vendo que eu não vou acabar a palavra de hoje. Faziam para descredibilizar a oração, para provar que ela não funcionava. A questão deles não era se funcionava ou não, era por que funcionava. Se era porque estimulava o lóbulo frontal do cérebro, se era o tal do efeito placebo, a pessoa pensava que ia dar certo e dava certo, se era o tal do The Secret, que era atrair o positivismo. Então, todos os estudos que faziam, não era para questionar por que não dava certo, era para dizer por que dá certo, por que alguém ora e alguém melhora. Eles queriam achar uma desculpa, uma explicação para justificar o efeito da oração no ser humano. O que eles não esperavam era que uma oração de um terceiro fosse fazer efeito na pessoa que estava recebendo a oração. E fizeram uma experiência com 1000 pessoas em coma induzido, que nem sabiam que estavam vivas ou mortas. 1000 pessoas em coma, e a melhora do grupo que tinha pessoas orando por elas, era muito mais significativa do que as que não tinha ninguém orando por elas. E aí, vai falar o que agora a ciência? É terceiro, já não tem mais desculpa de efeito placebo, de isso ou aquilo, é um terceiro. Estou entendendo? Então a ciência tenta mexer, não tem como. Então, queridos, nós temos que entender, é escolha, ou você escolhe usar a ciência, usar o que está à sua disposição para ser do time contra, ou para você entender que Jesus é maravilhoso, ou você é do aprisco que reconhece a voz do seu pastor, porque Cristo é o bom pastor, quem pode dizer amém? E recebe a sua voz, e caminha pelo caminho que Ele te direciona, ou infelizmente você está no time de quem escolheu rejeitar a voz desse Senhor. Não há uma terceira via, não há uma terceira opção. E a minha oração é que você faça a escolha correta, de ser do grupo que escolheu ouvir a voz do bom pastor. Quem pode dizer amém? O pastor que te ama, o pastor que morreu, que deu a vida. Ele fala, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Está no mesmo João 10, depois você lê. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, porque eu sou o bom pastor. Que amor é esse, queridos? Então, não basta, voltando aqui no pensar ser, eu penso ser, quem você pensa que você é? Não basta pensar ser alguém, eu preciso ser alguém. Quem pode dizer amém? Eu tenho que ser, eu não tenho que pensar que eu sou, eu tenho que ser alguém. Para ser alguém, 3 áreas, faz comigo assim, 3. Fala assim, 3. 3 áreas são fundamentais e têm que ser cuidadas em nossas vidas. 3 áreas. Para eu conseguir ser alguém de verdade, com substância, com cabeça, tronco e membro, alguém com
sólido, estável, como eu vou daqui a pouco falar aqui. Tem 3 áreas que não podem ser negligenciadas. Tem um versículo que Cristo fala sobre que nós temos que construir a casa, o que? Sobre a rocha. Se eu tenho que construir a casa sobre a rocha, a casa é quem? Fala assim, sou eu. Então, se eu tenho que construir a casa sobre a rocha, a casa sou eu. Quem aqui já morou em casa isolada? Teve casa assim, viveu em casa, né? Viver em casa é fácil? É gostoso viver em casa, mas tem 3 coisas que você tem que cuidar bem da sua casa. A parte de fora, certo? Fora. A parte de dentro, sim ou não? E ao quê? Ao redor da casa. Vive numa casa maravilhosa e não cuida dentro, não cuida fora e não cuida ao redor para ver uma coisa. Se essa casa vai continuar sendo uma casa agradável para você viver ou para alguém te visitar. Então, não basta eu ser uma casa plantada na rocha. Eu estou na rocha, ok. O vendaval bate e eu não vou ruir. Ótimo. Mas eu não cuido de fora, eu não cuido de dentro e eu não cuido ao redor. A minha vida, eu estou na rocha que é Cristo, mas a minha vida não está legal, não tenho prazer onde eu vivo. As pessoas me visitam e não sentem prazer de estar onde eu estou. Estão me entendendo? Estão começando a chegar no meu raciocínio? Então fala comigo assim, para fora, fala para dentro, fala assim, a minha volta. Fala assim, para fora, para dentro, a minha volta. 3 áreas que nós não podemos negligenciar na vida espiritual. Para fora, para dentro e a minha volta. Nós vivemos soltos ao acaso. Eu conhecia Jesus, então eu não preciso mais aparar o jardim. Não tenho mais que pintar a fachada. Não tenho mais que limpar a casa lá de dentro. Opa, espera aí. Tem que ter manutenção. Tem que continuar a desenvolver a sua vida. Quem pode dizer amém? Então são 3 áreas que nós não podemos negligenciar. Fala assim comigo, para fora, para dentro e a minha volta. Então eu quero usar Davi como exemplo, porque Davi, ele saiu de uma posição de baixo, né, de pastor, para glória, para rei. Ele foi para a lama, quando pecou, adultério e assassinato. O povo esquece do assassinato que ele mandou matar o irmão lá, né, o chefe da guerra, o cara bom. Adultério e assassinato, não é? Foi para a lama. Depois ele conseguiu voltar para a paz. Trabalho fácil? Não, trabalho difícil, porque tá embaixo e subir já é difícil. Depois descer e subir de novo é mais difícil ainda. E descer na vida espiritual e voltar a subir na espiritual é mais difícil ainda. E Davi é um exemplo. Graças a Deus que ele ganhou o rótulo, que é o homem segundo o quê? O coração de Deus. Por isso, pelo tanto de erro que ele cometeu, mas ele nunca deixou de buscar a presença de Deus, o conserto, de voltar para onde ele tinha começado. Então nós temos muitos segredos, porque ele nunca, quando ele viu que deixou de cuidar de uma área, de fora, ou dentro, ou ao redor, ele voltava a zelar dessa área, ele voltava a trabalhar naquele lugar, até que tudo se recompunha, até que tudo voltava a estar na sua
no seu equilíbrio e na sua plenitude. Você pode dizer amém? Então, no Salmo 51, nós vemos um salmo de contrição, um salmo triste, um salmo de choro, um salmo de dor, um salmo que ele escreveu depois da situação dele com Betseba, que ele foi confrontado por Natã, o profeta Natã. O filho dele morreu depois que nasceu. Ele está passando um período terrível. E ele escreve o Salmo 51. E aqui nós vamos tirar aqui algumas lições, começando por esse salmo. Salmo 51, 10 a 12. Vamos ler. Eu acordei hoje com esse versículo na minha cabeça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Algumas versões falam estável, que não é muito diferente de inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Do 10 ao 12, define muito bem a tristeza, define muito bem aquilo que faltava, ou que ele sentia que faltava nele, naquele momento de tristeza, de agonia, de choro que ele estava vivendo. Então, quais são os princípios que Davi está aplicando nesse salmo para a reconstrução da sua vida? Primeiro ele está olhando para fora, porque ele está falando o quê? Ele está criando um relacionamento com Deus. Tem como você se dar com alguém ou se relacionar com alguém sem conversar? Tem jeito? O próprio orar revela a fé. Se você ora e não tem fé, você é um doido. Você está orando para quem? Falando com quem? Falando sozinho? Então, quando eu oro, eu estou externando, olhando para fora. Eu estou desenvolvendo um relacionamento com Deus. Cria em mim. Quem pode criar algo nele? Só o Senhor. Quem pode dizer amém? Ele está desenvolvendo algo, ele está tentando reconectar com Deus algo que ele perdeu. Deus, cria em mim. Deus, ouve. Deus, vamos voltar a conversar. Vamos renegociar. Deus, eu estou sofrendo, eu quero estar com você, eu quero conversar com você, eu quero voltar a ouvir sua voz, eu quero voltar a andar com você, me perdoa. Sabe quando você pisa na bola com um amigo, com a namorada, com a esposa, com o esposo, você precisa consertar para voltar àquela harmonia? Você tem que sair para fora, sair da caixa, para voltar a desenvolver o relacionamento. Então, a oração está aqui implícito. Faça comigo. Para fora, quer dizer desenvolvimento espiritual. Queridos, se nós somos seres espirituais, como viveremos se apenas nos desenvolvermos a nível natural? Eu só vejo pessoas hoje em dia preocupadas em se desenvolver naturalmente, nas habilidades naturais, no shape, no bodybuilding, né? Muito bacana, não estou achando que não falo que é errado não, mas nós somos seres espirituais, eu tenho que me desenvolver espiritualmente.
Fala assim, para fora. Para o espiritual, há algo muito maior do que você pensa. Está na Bíblia. Nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra todos os principados, potestades e forças do mal que estão na onde? Nas regiões celestiais, mundo espiritual. Paulo disse que eu fui arrebatado até aonde? O terceiro céu. Esse céu não é o céu visível, não é o espaço sideral, não é sair de órbita, é um céu invisível a nível natural, mas é visível a nível espiritual. Eu tenho que passar a enxergar e discernir as coisas espirituais, eu tenho que me desenvolver espiritualmente. Paulo quis definir isso. Se você abrir comigo em 1 Coríntios 2,14, ele fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não lembra um pouquinho o que Cristo falou lá atrás? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aqueles que não creem em mim, que não são as minhas ovelhas, não conhecem a minha voz. Ou seja, as minhas ovelhas, elas são espirituais. Elas não estão baseadas nas coisas da carne. Elas olham para um panorama além do óbvio. Está muito conectado com o que Cristo falou lá atrás. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Fala assim para fora. Nós temos que nos expandir espiritualmente. Quem pode dizer amém? Não dá para você crescer no mundo espiritual sem você andar mais com Deus. Não dá para andar mais com Deus calado. Eu só ando mais com Deus conversando mais com Deus, orando. Quem pode dizer amém? Estou falando de oração. Falar com Deus é orar. Oração. Não dá para você desenvolver-se mais a nível espiritual, ir num ambiente mais profundo, sem gastar mais tempo andando com Deus e conversando mais com Ele. Quanto mais você fala com Deus, mais Deus fala com você. Quanto mais tempo você gasta com Deus, mais tempo Deus gasta com você. Eu tenho que entender isso, senão eu não vou cuidar da parte de fora da casa que Deus me deu. Vai ficar negligenciada. Quem pode dizer amém aí? Estão entendendo? Então, eu tenho que me desenvolver espiritualmente. Nós não podemos ser uma igreja que vive bebê, que vive engatinhando. Paulo se queixou disso. Quando eu estava ensinando a igreja, dizia: eu vos dou alimento como quem dá leite para uma criança, porque vós não suportais alimento sólido. Sabe, o pastor que dá aquela picanha assadinha, aquela gordurinha assim do lado, sabe, pingando. Ah, misericórdia, né? Aquela coisa cheirosa, mas se eu der, vai dar congestão num monte de menino, vai sair passando mal, vai para o hospital direto, porque não tem estômago, não tem ácido gástrico para digestão daquele alimento. Vai dar uma picanha para uma criança de 4 meses de idade? É igualzinho. Então tem crente que essa é a comparação. O pastor quer dar um alimento espiritual
Mas é igual você dar uma picanha para uma criança de 4 meses de idade. Ele não pode pregar, ele não pode ensinar, porque a pessoa não se desenvolveu para fora. Ela não se expandiu, ela não gastou tempo com Deus para que pudesse discernir as coisas espiritualmente falando. Então, se você quer entender mais coisas, se você quer ir mais além, não tem outro caminho, chama-se relacionamento com Deus, falar mais com Deus vai te deixar ouvir mais a voz de Deus, ponto final. Isso é uma coisa que não se desenvolve nos cultos de domingo de manhã e nem no domingo à noite, só se desenvolve no seu dia a dia, meu irmão. É só no seu dia a dia. Você não desenvolve relação com Deus vindo em culto. Aqui você é impulsionado, você é ativado, você é ministrado, você é acordado, despertado. Aqui você faz escolhas, toma decisões. Quem pode dizer amém? Porque há uma manifestação para um despertar. Mas você vai viver o despertar no seu dia a dia. Aí quando eu faço isso, eu estou cuidando, fala assim, para fora. Então, Davi, ele foi derrotado pela concupiscência da carne. Todos nós enfrentamos essas 3 forças, e todos nós podemos cair nelas, e só as nossas escolhas e relação com Deus é que nos pode proteger. Essas 3 forças foram as que Jesus foram tentados num só dia no deserto quando jejuava. Não, num só dia não, nos 40 dias que ele esteve no deserto, porque foi o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 forças malignas que todos nós somos constantemente tentados, e que a carne quer muito, a carne quer demais. Os olhos, acho que fala em Eclesiastes ou Provérbios, os olhos nunca se cansam de olhar, os olhos nunca se cansam de desejar. Concupiscência do quê? Dos olhos. Concupiscência da carne, desejo do pecado, escravidão da carne, soberba da vida, ambição por poder. Quanto mais poder, faço tudo por poder, tudo por uma posição, tudo por uma cadeira, tudo por um governo, tudo por um título. Foram 3 coisas que Cristo foi tentado na sua natureza humana, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado. Davi, ele caiu na concupiscência da carne, e teve que se reerguer ali. Então, se nós caímos, mas se nós voltarmos a andar com Deus, voltarmos a cuidar da vida espiritual, a olhar para fora, a nos desenvolver, nós iremos ser restabelecidos. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Tem sempre esperança para quem não desiste, meu irmão. Tem sempre esperança. Enquanto houver vida, fôlego, arrependimento, Jesus na sua vida, vontade sua de vencer, vai ter esperança. Então, fala assim, para fora, para dentro e a minha volta. Vamos agora para dentro. Para dentro, fala sobre autoconhecimento para quebrantamento. Davi, ele revela aqui
um autoconhecimento, porque ele falou aqui, ele sabia o coração que ele tinha, senão ele não pedia, cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Ele sabia que o dele não prestava. Auto o quê? Conhecimento, olhou para dentro. É preciso coragem demais, é preciso ser muito de fibra para olhar para dentro. Eu ia falar macho, mas tem mulher aqui. Tem que ter tem que ter muita fibra, coragem para olhar para dentro e ver o que não está bom, o que não presta. Ele olhou e ele viu: eu estou aqui nessa posição que eu estou hoje, miserável. Ele fez um diagnóstico, porque o meu coração não presta. O meu coração é miserável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está assim para dentro. Tenha fibra. Olha para dentro. Olha para quem você é. Vasculha, mexe, mexe. Mesmo que doa. Você acha que foi fácil para Davi? Ele não só orou, ele registrou. Ele era o rei, cara. Ele era o rei de Israel. Ele orou, tornou público, ele registrou nos arquivos. E nós estamos lendo hoje, cara. É preciso muito peito. E às vezes nós nem para nós queremos admitir. Nem para nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um diagnóstico. Segundo diagnóstico. Restaura em mim um espírito o quê? Inabalável. Porque ele sabia que o estado de espírito que ele estava, se ele continuasse daquela maneira, ele estava arruinado. Ele estava liquidado dali para frente. Ele precisava alterar o seu estado de espírito. Ele não ficou esperando alguém ministrar para ele. Ele não ficou esperando o Natan voltar lá. Rapaz, Natan foi só uma vez para dizer: você foi um miserável sem vergonha. Ele não voltou lá para dizer: Deus vai te restaurar. Hoje em dia, se o pastor, rapaz, não fizer um telefonema, ele não vale nada. Davi, ele não esperou o Natan voltar para falar com ele, não. Ele sabia a fonte da cura dele. Não era Natan que era a fonte de cura dele. Era o Senhor. Era o Senhor. O mesmo Deus que revelou para Natan o que ele fez, era o Deus que estava ouvindo ele em secreto. E que se ele quisesse, podia dar para ele um coração puro e um espírito inabalável que ele estava pedindo. Quem pode dizer amém? Porque ele queria andar com Deus. Ele estava falando com Deus e buscando em Deus esse milagre. Então, não existe ser espiritual de forma genuína sem confissão e sem autoconhecimento. Eu vou repetir. Não existe ser uma pessoa espiritual de forma genuína sem confissão e autoconhecimento. A cruz é o cenário perfeito para a confissão e para o autoconhecimento. Se você não está disposto a se autoconhecer e confessar o que está de errado dentro de você, você está invalidando o poder da cruz, ou inutilizando o propósito da cruz para a humanidade e para a sua vida.
inutilizando, porque ela tem esse propósito, que é servir àqueles que são capazes de se autoconhecer e confessar. E pode dizer amém? Autoconhecer e confessar. E como a nossa vida passa a ser melhor, gente? Como a nossa vida passa a ser melhor? Por mais que é difícil no princípio, mas a vida passa a ser melhor. Lucas 18, abra com carinho, é bom ler. Você pode pôr dica, que eu não apontei não. Lucas 18, 10, 14. Vale a pena ler. Nem que eu não termine a palavra. Jesus dá uma parábola falando sobre isso. Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Olha só. 2 homens subiram ao templo para orar. Boa intenção, certo? Dos 2, correto? É igual todo mundo foram para a igreja no domingo de manhã. Ótimo, ótimo, sim ou não? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Até aí tudo bem. Podemos ser de qualquer espécie. Agora aqui está a grande questão. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo. Em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Entende? Fala assim para dentro. No seu íntimo. E não é pregação minha não, eu estou lendo o que Jesus falou. Estou lendo o que Jesus falou. Eu ouvi algo que eu nunca ouvi, inédito, sobre Billy Graham ontem. Não sei se é verdade, mas mesmo que não for verdade, é bonito. Fica a lição. E falava o seguinte, que ele era o homem mais fraco, um dos homens mais fracos e mais fortes do mundo. Achei aquilo bem interessante. E perguntaram a ele uma vez a seguinte coisa: Billy Graham, se te colocarem dentro do quarto com uma mulher que não é sua esposa, você adulteraria? Ele disse: com toda certeza, por isso que eu escolho não entrar no quarto. Entende? Por isso que ele era a pessoa mais fraca e mais forte do mundo, porque ele sabia a natureza que ele tinha, o quanto ele era vulnerável, sujeito ao erro e ao pecado. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco,
então é que sou forte. Quando eu olho para dentro e passo a entender a minha natureza e o quão dependente de Deus eu sou, o quão indigno eu sou de aplausos e reconhecimentos, mais forte eu serei a cada dia, mais capaz de glorificar a Deus eu serei cada dia mais. Quanto mais eu ganhar, mais eu conquistar, mais alto eu chegar, mais eu irei glorificar, porque eu nunca vou perder o exercício de ser capaz de olhar para dentro e ver as minhas vulnerabilidades. Quem pode dizer amém? Está machucando aí ou não? Um pouquinho só? Fala assim, para dentro. Se eu quero ser forte, eu tenho que saber ser fraco. Eu tenho que olhar para dentro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura em mim um espírito inabalável. Dá para entender Davi. Então fala assim, para fora, para dentro, a minha volta. A minha volta por quê? Porque a minha volta determina o ambiente em que eu estou plantado. O ambiente onde eu escolhi construir a minha casa. O ambiente onde eu escolho estar. Em Salmo 51, 10b e 11, fala o seguinte: renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Engraçado isso. Fala assim, em volta. Davi, ele entendeu que ele foi retirado da sua vida e da sua volta a presença de Deus. Ele não estava mais andando naquele ambiente que levou ele de pastor a chefe de exército, que venceu gigantes, que treinou heróis. Cara, se você for, eu estava lendo esses dias, relendo, vai ler sobre os heróis de Davi. Quem já leu? Gente, os heróis de Davi eram melhores que Davi. Ele formou um exército de heróis. Tinha lá um que fala que quando Davi acertava num testão do gigante, tinha um que com a mão direita e com a mão esquerda era capaz de acertar com um fio de cabelo com a funda. A funda que ele matou o gigante. Ele formou um exército de heróis. Uma unção. A unção que estava nele chegou centuplicada nos seus guerreiros. Uma coisa impressionante. E ele foi vivendo isso de pastor, de chefe de exército. Ele enfrentou Saul, ele passou a governar em Hebrom. Depois de Hebrom ele foi ungido rei de Israel, passou a governar em Israel. De repente ele vê que aquela presença, aquela envolvência que acompanhou ele lá de trás até aqui, já não estava mais com ele. Ele fala, meu Deus, a sua presença não está aqui, e era isso que me tirou de lá até aqui. Fala assim, a minha volta. Fala assim, ambiente. Isso chama-se reino de Deus, gente. Isso que Deus tenta explicar tantas vezes, comparando o reino de Deus com várias coisas. Não repulses a tua presença, ou seja, não me tira, ou seja, ele se sentiu jogado. Lembra quando você vê lá em Gênesis 3, 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado? É a expressão que Davi usou, não me repulses da tua presença, é o movimento que Deus
fez com Adão e Eva quando retirou os dois do Éden. Éden quer dizer o quê? Eu já falei isso milhões de vezes. Lugar da presença de Deus, em hebraico. Éden quer dizer isso. O lugar da presença de Deus. Jardim do Éden. Jardim do lugar da presença de Deus. E aí, o que é bacana é que há aqui um paralelo. Em Gênesis 3:23 fala o seguinte: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, do lugar da presença de Deus, para lavrar a terra de que fora tomada. Ou seja, vamos fazer aqui um paralelo? Para lavrar o quê? Para mexer, né? Para trabalhar, certo ou errado? A terra de que for o quê? Para mexer no seu interior, para se trabalhar até estar pronto de novo, para estar de volta na sua presença. Então ele diz: não me repulse, eu estou lavrando a terra, estou dizendo, cria em mim, eu estou sabendo quem eu sou, eu sei que eu sou miserável, mas não me repulses da sua presença, não me lance fora, eu quero voltar a viver nesse ambiente, eu quero voltar a ter a minha casa nessa atmosfera. Eu não sei viver sem essa atmosfera. Eu reconheço que essa atmosfera que condicionou toda a minha trajetória. Eu não conheço viver de outra maneira. Então, não dá para viver a vida se você não construir uma atmosfera do reino de Deus na sua vida. Quero ouvir um amém. Escuta essa. Reino de Deus, tenho 5 minutos, né? Reino de Deus é colonização. É a melhor comparação que eu posso te dar. Reino de Deus é colonização. Quando um país, hoje em dia já não tem isso, mas se você for ver na história, quando um país é colonizado, primeiro lugar o primeiro ato que acontece é que um governo é o quê? Estabelecido. Passa a ter um governo, porque foi colonizado, né? Um governo passou a tomar conta daquele país. Depois, características do país que está colonizando passa a entrar naquele lugar. Já dei esse exemplo aqui algumas vezes, usando Portugal. Se você for, por exemplo, em Goa, tem lugares na Índia, na China, Macau, que se fala português, ok? Então, hábitos, costumes começam a entrar. Um novo tipo de economia e de moeda é estabelecido. Uma nova linguagem e idioma também é estabelecido. Então, entenda o seguinte: se isso não tem acontecido com você, se você fala assim, eu conheci a Cristo, eu recebi o Espírito Santo de Deus, mas se você não tem tido essas mudanças na sua vida de característica, de governo, de hábitos, na sua economia, de como lidar nas suas finanças, na sua linguagem não tem mudado, hábitos e costumes não têm sido alterados, se isso não tem te acompanhado, dificilmente você está experimentando o poder da cruz e salvação em Jesus. É difícil. Você pode estar tendo uma ligação com a igreja de Cristo, mas não com Cristo. Porque reino de Deus é colonização. É eu receber as características do Senhor. Engraçado que no sermão das bem-aventuranças, quando Cristo quer ensinar sobre o reino, em Mateus 5:3, ele fala o seguinte:
Bem-aventurados os humildes de espírito, os humildes, os fraquinhos, os que não são espirituosos, cheios de si, temperamentais, artistas. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o quê? O reino dos céus. É a única bem-aventurança de todas que ele fala. Deles é o reino dos céus. Os que forem pobrezinhos, os mais pobrezinhos de espírito, os mais sem expressão, esses são bem-aventurados, porque quando eles encontrarem Jesus, eles vão conseguir viver o reino de Deus na terra, porque vai ter espaço neles para o meu espírito. Quem tem muito de si, quem tem muito espírito, quem é muito espirituoso, quem é muito assim assado, não tem espaço de Deus para eles. É o único espaço que fala que deles é o reino dos céus no sermão, é esse versículo, mas nenhum fala nos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Davi entendeu que ele era um miserável de espírito, e que se ele não tivesse de novo o Espírito de Deus, ia dar ruim para ele. Ele disse: renova em mim, restaura em mim, coloca em mim um espírito inabalável. Eu sou um miserável do espírito, eu sozinho não chego lá. É como se ele dissesse assim: Senhor, livra-me de mim mesmo. Te pergunto, como é que está o processo de colonização do reino de Deus em sua vida? Para encerrar, eu preguei uma palavra faz pouco mais de um ano. Quem for curioso pode achar no dia 24/4 de 2022. Chama Resgatando a Imagem e Semelhança. Nela eu falo sobre que em Gênesis ele fala que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua o quê? Semelhança. Imagem quer dizer tselen em hebraico, e semelhança demut, não sei se fala assim, demut. Tselen quer dizer projetar uma sombra, imagem, um projeto. Ou seja, você é minha imagem, você é meu projeto, eu estou sombreando você na terra, você é a sombra da minha vontade. Imagem, ok? Imagem, sombra, meu projeto, eu estou projetando o que eu quero na terra. Semelhança, características que só ele possui. Não todas, mas ele falou assim: olha, você é um projeto que eu estou colocando na terra com algumas características que só eu possuo. Entende? Para fora, em volta, para dentro. Deus me fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eu sou um projeto que Ele colocou na terra com algumas das suas próprias características na terra, para não falhar, para sempre poder vencer. Então, isso eu preguei ano passado, procura, 24/4 de 2022, tá bom? Então, fala assim: para fora, para dentro e à minha volta. Aonde você for, leve o ambiente do reino que está à sua volta, porque você vai abrigar as pessoas, e quando você sair de perto das pessoas que não tem esse ambiente, vai dizer: nossa, tinha algo tão gostoso perto de mim, e a pessoa foi embora e desapareceu. Aí ela vai vir ao seu encontro, aí você vai ensinar essa pessoa como cuidar do ambiente à sua volta, como criar esse ambiente e se permitir ser colonizada. Porque sabe o que é gostoso entre o reino de Deus
e os outros tipos de colonizações, é que o reino de Deus é uma colonização voluntária. Se você ler lá, você me dá mais um minuto? Amém ou não? Vai lá em Salmo 51 de novo. 51. Deixa eu abrir aqui, que não estava programado isso aqui não. Salmo 51. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Sabe o que é bacana? É que quando eu sou colonizado pelo reino, é porque eu tenho em mim um espírito voluntário, que eu me entreguei. Eu não fui oprimido por nenhum país, eu não fui tomado a espada, nem fui tomado por derramamento, porque sangue foi derramado, sabe, para que um governo entrasse. Só um sangue foi derramado, para que eu pudesse ter a benesse de me voluntariar para ser colonizado pelo reino de Deus. O sangue de Jesus, meu Senhor e meu Salvador, o único sangue suficiente, mas nenhum sangue que tem que ser derramado. E se eu aceitar isso para a minha redenção, o governo, os hábitos, as características, uma nova linguagem, uma nova economia, uma nova autoridade, um novo ambiente e atmosfera vai se estabelecer na minha e na sua vida. E não tem como a nossa vida ser a mesma quando isso acontece, meu irmão. Deixa o reino de Deus começar a mudar os seus hábitos. Viver igreja, viver cristianismo, sem viver as consequências desse colonialismo no reino, não é ter uma vida espiritual. Isso chama-se religiosidade, e algo tem que ser revisto na sua história. Quando o Espírito Santo entra em mim, há um impacto muito grande. Meu ouvido passa a se incomodar com algumas coisas, com algumas palavras. Meu coração se entristece com outras situações. Reações em mim acontecem. Eu não consigo ser a mesma pessoa que eu era lá fora no mundo mais, porque eu passo a ser diferente. Eu não apenas escolho defender uma religião, como eu escolho torcer para um clube de futebol. Algo em mim mudou da minha essência, e eu passo a viver uma transformação, porque características do reino e do próprio Deus, a sua imagem e a sua semelhança começam a tomar forma em minha vida. Isso é vida espiritual. Amém? Quando eu entender isso e passar a viver isso, eu estou no caminho correto. Por mais que venha ser difícil, olhar para fora às vezes, olhar para dentro mais ainda, e manter em volta um ambiente que eu preciso, mas vai ser sempre válido e vai sempre ser compensador esse esforço, porque Deus vai te honrar sempre, e Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida e das suas vitórias, em nome de Jesus. Amém? Quem creu, quem foi abençoado, quem recebe essa palavra diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fique em pé onde você está. Vamos orar, vamos louvar. Adore ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa e tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. E ele sara minha alma. E ele sara minha alma. E a igreja: tens liberdade aqui, Espírito. Pode ser mais forte. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou tua. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. E ele sara minha alma. E ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. E ele sara minha alma. E ele sara minha alma. A igreja diga: e o teu perdão é completo. Teu perdão, e o teu perdão. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Obrigado, Jesus, pela tua presença, por fazer em nós morada, fazer em nós a tua habitação. Quem somos nós, Pai? Nós não somos dignos, mas o Senhor assim escolheu, o Senhor assim entendeu, e assim o Senhor faz de nós a tua morada. Coloque em nós a tua presença e nos presenteia, Senhor, com a tua atmosfera, com a tua imagem, a tua semelhança, com propósitos e características que só o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Pai, nos lance com ousadia, como uma flecha na mão do arqueiro, para um propósito bem definido, bem sucedido. Porque nossa maior alegria, Senhor, é te servir e glorificar o teu santo e poderoso nome, Pai. Nós te amamos, Jesus. Não somos nada sem o Senhor. Nós só respiramos porque o Senhor é nosso fôlego de vida, e o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, e assim tem sustentado até hoje. Obrigado, Pai, porque não só o fôlego de hoje está em nós, mas o fôlego eterno nos foi concedido, e nós te glorificamos por isso, que nos deu Jesus Cristo para nos salvar. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e para sempre. Ora-se comigo. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me lance para o Teu propósito, para um novo tempo e uma nova história que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Se você orou assim hoje pela primeira vez e essa palavra de hoje tocou seu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus como Senhor Salvador, no final do culto eu quero fazer uma oração especial por você. Me procura aqui à frente, chame quem te convidou, vem aqui comigo. Eu quero orar por você, selando isso na sua vida, essa entrega sua para o novo tempo, para o novo momento com Cristo Jesus, amém? Eu quero abençoar você, igreja, todos vocês que estão aqui. Eu creio que Deus hoje falou a nós profundamente. Quem pode dizer amém? Mas creio também que a palavra não vem só para impressionar, ela vem pedindo uma resposta da terra, ela vem pedindo uma resposta, uma ação daquele que ouve. E se hoje essa palavra encontrou o seu coração, encontrou o seu ouvido, é porque Deus espera de você um movimento, uma escolha, uma decisão. E hoje eu peço que você faça a decisão correta, mas só você pode decidir, só você pode fazer a oração que sai dos seus lábios. Eu posso interceder por você, mas não posso escolher por você. Eu não posso orar coisas que só você pode orar. Se entregue ao Senhor, se lance, confie no Senhor. Ele sabe aquilo que Ele quer fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Feche seus olhos. Senhor, eu abençoo a Tua igreja. Eu coloco sobre eles, Pai, essa autoridade de zelar, de cuidar daquilo que está de fora, aquilo que está dentro de nós e a nossa volta, o ambiente do Teu reino, que é o mais importante. Que o Teu reino venha a governar e venha a imperar em nossas vidas. Eu os abençoo e profetizo, Pai, os dons espirituais necessários para que os Teus planos e propósitos se realizem na vida deles, Pai. Que todos eles venham para as mãos deles, as chaves, os dons, os anjos, as cadeias venham ser quebradas em nome de Jesus, e que todos eles venham ser liberados para poderem avançar para lugares altos, para glorificar grandemente o Teu santo e o Teu poderoso nome, Pai. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus o Filho, que as comunhões e as consolações de Seu Santo Espírito seja com todos vocês, hoje e para todos sempre, glorificando, honrando e adorando o nome de Jesus. Amém, amém.